Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Indústria Exponencial. Sou Johnny Weinzel, CEO da Exponencial, a plataforma de educação corporativa da Indústria 4.0. E hoje nós debateremos aqui um tema bastante importante como sequência da última edição do programa, que se refere aí à segurança de dados e à Security Techs. Para isso, nós trouxemos dois ilustríssimos convidados. Amir Velho é Product Owner com foco em segurança da informação na Agility, formado em ciência da computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialização em redes de computadores pela Unicamp. Tem atuado há mais de 19 anos no mercado de tecnologia e segurança da informação. Com experiência em relacionamento com clientes e fornecedores, tem focado no desenvolvimento de soluções como serviço para resolver de forma otimizada os desafios de gestão avançada, de ameaças e de privacidades de dados. E também Benny Fard, conselheiro de empresas, investidor, fundador e CEO da SPIN, empresa de inovação pioneira no segmento startup e indústria do Brasil, que possui mais de 80 startups em seu portfólio. Embaixador da Stanford Research Institute no país, ele é engenheiro eletricista de formação, possui mais de 25 anos de experiência em processos industriais e negócios internacionais, tendo proferido mais de 300 palestras no Brasil e no exterior. A eles já o nosso muito obrigado. Muito bem, embora as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, já lidem há tempo com problemas de segurança de dados no contexto da tecnologia da automação, a TA, a discussão sobre a cibersegurança é relativamente recente. Notícias sobre ataques de hackers, sequestros de dados, vazamento de informações confidenciais são cada vez mais comuns atualmente. Assim, podemos afirmar que a segurança da informação em qualquer nível da automação já é um pré-requisito para a implantação de sistemas da Indústria 4.0. Nessa edição, portanto, do programa Indústria Exponencial, daremos sequência à discussão iniciada em última live. Nós deixaremos aqui para a nossa audiência um card aqui em cima, né? Evidenciando, então, hoje a importância da cibersegurança no contexto das tecnologias acima mencionadas, bem como apontando o grande desenvolvimento desse mercado para startups. E, de imediato, eu já faço a pergunta ao nosso convidado, Amir, apontando aí que os riscos cada vez mais presentes, né, contra a segurança de dados exigem gestores comprometidos com a mudança do modelo de governança das empresas que pretendem embarcar, então, na nova economia. E a pergunta é, quais são as habilidades que esse novo gestor deve desenvolver para encontrar um sucesso? Por favor, Amir. Johnny, primeiramente eu agradeço tanto a Exponencial como a parceria aí com a Digitalks para trazer a possibilidade da gente falar um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante. Dou boa tarde para o Benny, também para toda a audiência, e coloco à disposição desde já, não só para esse bate-papo, mas para outras interações, tanto de vocês como de pessoas que estejam nos assistindo, seja ao vivo ou gravado posteriormente. Até para entender um pouco do contexto, né, às vezes a gente é chamado para conversar em lives, e recentemente eu fui em uma relacionada a cyberativo, então a gente procura entender um pouco, dentro do contexto que a gente está falando, ser mais específico. E dentro disso eu tive a oportunidade, Johnny, até para não repetir, ou até para não ser cansativo, de olhar a última edição, que foi muito interessante, e até para complementar ela. Então, tanto o Sérgio Vidal como o Diego Mariano trouxeram pontos muito importantes e que recomendo, como você mesmo disse, que assistam. E a ideia aqui vai ser tentar complementar. Então, não vou tentar passar por alguns pontos que já foram tratados lá. Dentro disso, eu vejo que o novo gestor, indo para a sua pergunta, ele tem que ser um profissional multidisciplinar. Então, na verdade, não adianta ele ter uma visão única relacionada apenas ao negócio, que primeiro é o ponto importante dele ter. Se ele estiver desassociado do negócio que ele está gastando e investindo tempo, ele vai estar completamente fora. Mas, num segundo momento, associado à segurança, associado à gestão de pessoas,
associado a direito, que a gente tem visto muitas questões que estão relacionadas, associado à conformidade, né, as áreas de compliance, associado a finanças. Então, eu não diria que o profissional hoje, que vai ter esse tipo de responsabilidade, ele é um profissional focado em uma área. Isso demanda experiência. Então, acho que o primeiro ponto normalmente são profissionais que vivenciaram etapas diferentes. Eles vêm da área de engenharia, vêm da área de finanças, vêm da área de tecnologia também, como você mencionou, a qual eu estou inserida, mas eles têm que ter uma bagagem, uma visão muito maior para que eles possam se posicionar em questões. Ou estarem munidos de assessoria, ou estarem munidos de equipes que tragam essa visão para eles. Então, acho que o primeiro ponto a alertar aí sobre dentro dessa discussão e respondendo a sua pergunta é que não adianta mais ser um profissional focado em apenas uma área. Ele tem que ter essa visão para a área de gestão. E, relacionado à cibersegurança, mais especificamente, ele tem que conhecer tanto do que diz respeito a processos, as pessoas, como também a cultura e tecnologia. Ele tem que ter uma visão onde ele saiba endereçar, ou pelo menos conheça o caminho para endereçar, questões de cibersegurança com tecnologia, mas também com processo. Não adianta só eu ter um equipamento, e como inclusive o Diego comentou na última live, não saber configurá-lo, ou não configurá-lo corretamente. Então, esse ponto é extremamente importante. Ele tem que ter essa visão tecnológica, mas ele tem que ter uma visão de processo, e tem que ter uma visão de pessoa. A grande maioria dos ataques começa por aí, começa no elo mais fraco. E esse elo é a pessoa, o aporte, ou quando ele vai tentar fazer um ataque, um ensejo, dentro da cultura, dentro da engenharia social. Então, esses pontos são extremamente importantes para esse tipo de profissional hoje em dia. Legal, Amir. E trazendo o tema para o mundo da inovação, o mundo das startups, aí caindo em território aí do Beni, né? Nós podemos dizer que as startups ligadas ao mundo da segurança de dados, elas estão cada vez mais presentes, né? E podem oferecer serviços altamente confiáveis para empresas grandes, indústrias, né? Que necessitam de soluções rápidas. Então, a pergunta ao Beni é como o mercado das security techs, né, que como são chamadas essas startups, tem se movimentado em torno desse tema. Beni, por favor. Legal, Johnny, obrigado pela oportunidade. Saúdo também a Amir, satisfação estar aqui com vocês e também todo o time da Digitalks pelo brilhante trabalho. Pois bem, nós temos acompanhado cada vez maior número de ataques a empresas de todas as ordens, cyberataques, que fragilizam suas operações. Nós temos relacionamento com indústrias, por exemplo, que ficaram com seus parques fabris sem comunicação externa nenhuma por 2 meses em função de cyberataque. Aí a gente tem um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Um problema e uma oportunidade. E as startups têm explorado essa oportunidade muito bem. Nós temos algumas nuances importantes, né? Corroborando com o que o Amir trouxe, há uma necessidade de uma visão estratégica sobre o fluxo de dados, né? Como que ele flui, como ele é gerido, como ele deve ser tratado, né? A gente aqui na SPIG costuma dizer que dados deveriam ser tratados com o mesmo carinho que matéria-prima dentro das indústrias, né? Uhum. E muito normalmente não são. Então, tem essa oportunidade por parte das startups, empresas de base tecnológica, que têm sido muito bem trabalhados, menos do que eu imagino que poderiam ser. Eu acho que tem um terreno fértil para isso, requer um grau de tecnicidade maior do que a gente costuma ver no mercado, mas também é uma oportunidade para grandes corporações que trabalham com segurança e que também podem apoiar indústrias e corporações. Há uma necessidade também super importante de ter-se em mente que inovar de forma aberta, trabalhar a transformação digital dentro das companhias, pressupõe se relacionar com empresas de base tecnológica emergentes, startups, scale-ups. E aí, quando você se relaciona com esse tipo de empresa, você também tem um certo grau de exposição e sensibilidade de dados que vão trafegar por elas, que podem ser, como o Amir trouxe, visando a engenharia social, uma porta de ataque, né? A gente acabou de presenciar
não é uma indústria, mas o iFood sendo atacado, né, por uma terceira, uma empresa terceira prestadora de serviço, cujos colaboradores tinham acesso ao front-end do aplicativo, foram lá e fizeram uma bobagem. Não teve danos maiores, mas é muito isso. Existem camadas de acesso a tecnologias que nós dispomos que precisam também de graus de segurança, não no tamanho ou numa profundidade que inviabilizem parcerias, né? Mas também não num grau de descuido ou de leviandade, se a gente pode dizer, que permita essas brechas. Então, há um fine-tuning muito importante a ser feito com startups e com empresas de mercado, no que tange a questões ligadas a dados, que são importantes de serem considerados, uma vez que a gente não pode viver sem startups e scale-ups dentro das nossas organizações, e a gente também não pode viver sem os dados, que são a matéria-prima da nova economia. Perfeito. Nós todos lemos, de alguma forma, no dia a dia, informações, né, que são nos trazidos aí para o contexto, né, de cyberataques, e você traz isso muito bem, né, e eu pergunto ao Amir, né, quais são os tipos de ataques cibernéticos relacionados, então, à cibersegurança, né, que são atualmente detectados nas empresas de forma geral, né, e emendando a pergunta, qual o grau de risco que eventualmente dispara um alerta direto para a liderança executiva da empresa? Amir, por favor. Então, Johnny, acho que até como o Benny citou, a gente não pode, dentro de visão de profissional de segurança, ser um entrave, né? Eu achei que esse ponto que o Benny colocou é extremamente importante, e por isso, da necessidade do profissional ter essa visão. Sobre exatamente os ataques, e assim, se a gente for falar de ataque, a gente tem vários tipos, né? Mas nada é muito novo, né? A gente tem algumas técnicas de ataque, que essas técnicas elas vão sendo adaptadas, ou elas vão sendo contextualizadas para momentos diferentes. Então, aqui cabe aquela máxima que cibersegurança era ou por amor ou pela dor, né? Infelizmente, a gente trabalhava, a cultura nossa era essa, e a gente vem observando uma mudança nesse sentido, que é muito bom, até pela necessidade dos negócios. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente não está falando de algo novo, né? Como diria o sábio, não tem nada de novo debaixo do sol. A gente não está falando de grandes mudanças na forma. Outro ponto, antes de entrar na sua pergunta propriamente dita, e até para fazer um link, é que assim, a gente vê muito paralelo. Recentemente até soltei um artigo, teve um artigo que a gente trabalhou aqui na Agility, relacionado a isso, relacionado a serem conselhos dos pais, né? Os conselhos dos pais são os mesmos conselhos de cibersegurança que a gente tem que ter hoje. Olha, filho, cuidado para falar com o estranho, cuidado quando a esmola é demais, né? O santo desconfia quando a esmola é demais. São esses pontos aí que são importantes a gente levar em conta, não pensando no ataque, mas sim em como se defender deles. Tendo em vista isso, tem muitos que estão em voga, respondendo a tua primeira pergunta relacionada à vulnerabilidade. Então, se ouve falar muito de ransomware hoje em dia, né? Acho que desde maio de 2017, com o WannaCry, é o que mais a gente escuta falar do tipo de ataque. Mas é interessante ver que ransomware já tinha ataque. Teve um Trojan chamado AIDS no ano de 1989 que usava da mesma técnica, usava do mesmo princípio. A forma de propagação, a forma de infecção era outra, era com flop disk, mas você tinha ainda o mesmo conceito por trás. Por que eu quero chamar atenção para isso? Eu quero chamar atenção para dizer o seguinte: os ataques, eles estão dentro de um grau que usam técnicas muito parecidas. Eu acredito que são umas 30 técnicas diferentes, um pouco mais de técnicas que existem e bem documentadas. Então, você tem framework do MITRE, que identifica cada parte do ataque e quais são as técnicas usadas por cada grupo. Mas o que a gente tem que se preocupar, tendo em vista o ataque, que não é muito diferente, é no como se proteger. E os processos são os mesmos, ou seja, a gestão de vulnerabilidade é base. Patching management, né, cuidar de patch, das atualizações do sistema operacional é base. Hardening, desabilitar o que você não usa é base. Esse tipo de coisa previne contra os ataques. Então,
Eu não vou fazer uma lista de todos que são eles. Eu acho que o que está mais em voga é ransomware do ponto do que tem acontecido aí. É isso que está em voga. E acontece também dentro da indústria, seja em máquinas que fazem a ponte entre TI, entre OT, TI e IT, né? Máquinas que são bridges desses dois segmentos, ou seja em máquinas administrativas, como aconteceu também bastante nesse ano. Agora, sobre a sua segunda pergunta, relacionada a quando isso deve alertar, eu acredito que isso deve alertar antes de acontecer. Isso tem que gerar um sentimento de risco na prevenção, porque quando acontece é uma loucura, né? Na verdade, a nossa legislação ela começa a se tornar melhor com o Marco Civil, agora com a LGPD, mas empresas de outros países são obrigadas a reportar esse tipo de incidente de forma muito mais aberta, de forma muito mais consistente. E quando acontece isso, ação que despenca, toda a estrutura fabril que fica parada, como o Beni comentou. Então, o alerta tem que ser gerado, mas tem que ser gerado, e eu insisto, na prevenção. A gente tem que atuar antes. Atuando antes, a gente consegue minimizar muito mais os efeitos de um incidente e dos riscos que o incidente tem. Essa, acho que é o grande mote aí dentro da pergunta, Johnny. Perfeito. Legal. Você traz a questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigência plena esse ano, e aí eu pergunto ao Beni, né, essa questão ela trouxe um foco muito grande, né, na área de legislação. E como que as startups e empresas têm lidado com os aspectos jurídicos em torno desse tema? Beni, por favor. Legal. A gente no Brasil tem essa característica de legislações pegando e acaba não pegando, né? A gente costuma dizer que tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Ou que emplaca e não emplaca. A LGPD, ela segue uma normativa internacional, né? E ela tanto se aplica a indústrias e corporações como startups, né? A gente, até literalmente ontem, lidava com dados de terceiros com pouquíssimas regras ou quase nenhuma regra de compliance, né? Há um movimento bastante importante, revolucionário em curso, que é o empoderamento das pessoas, né? As pessoas entenderem os seus direitos, terem voz e vez. A nova economia trata muito disso. Uma vez que isso se torna verdadeiro no mundo, é transferido para as pessoas o direito de gerir os seus próprios dados ou tomar a decisão do que pode ser feito com seus dados e informações. Assim é com o Open Banking, assim é com o LGPD e tantas outras nuances, né? E aí, nessa corrida frenética, tanto empresas de base tecnológica quanto corporações de todas as ordens têm buscado se regularizar a partir da data estipulada por lei, da vigência da LGPD, agora agosto de 2021. E a gente percebe que ainda não houve uma grande demonstração de penalização por parte de órgãos responsáveis, né? Então, há uma corrida, sim, de busca por ajustes importantes, empoderamento do usuário final, etc., transparência na cadeia de valor dos dados, mas a gente ainda não viu um grande caso penalizador. Eu imagino que, a partir dali, comece uma corrida ainda mais frenética em busca de regularização. Startups, por serem menores, conseguem fazer uma adequação relativamente mais rápida e mais simples, em função da sua cadeia de valor ser mais enxuta. Corporações e companhias já têm um desafio maior, porque acabam tocando o usuário, o consumidor, através de várias facetas, né? Eles são multifacetados em termos de toque, né? Em termos de contato com clientes e usuários. Isso dificulta o processo de gestão de dados, especialmente quando eles vazam ou são acessados por terceiros indevidamente, ou, conforme prevê a legislação, quando um usuário ou um cliente solicita ou determina que esses dados sejam definitivamente apagados dos sistemas. Então, a gente vem discutindo esse tema no ecossistema nacional, acompanhando discussões também com vários especialistas,
há uma série de desafios, porque quando a gente fala de dados, a gente está falando de dados digitais e dados não digitais, né? Tudo que é gravado, registrado, né, também se transforma em dado sensível. Então, se a gente tem relatos, por exemplo, de dados de um grupo de clientes, eles estão impressos, né? Como é que eu faço para invalidá-los, né? Então, tem uma série de desafios por parte das empresas, de todas as ordens, para que haja uma proteção efetiva dos dados sensíveis de pessoas e de empresas. A corrida por parte das empresas de base tecnológica foi mais rápida, as empresas grandes, pelo tamanho do litígio, também se organizaram rapidamente, mas eu acredito que isso deva se acelerar, esse cuidado maior com a Lei Geral de Proteção de Dados, com um efetivo movimento de eventuais penalizações que podem vir a acontecer, naturalmente, que podem chamar mais a atenção para o tema. Perfeito. A legislação acaba desembocando na construção de boas práticas, né? E aí eu pergunto ao Amir, né, quais seriam essas melhores práticas ou boas práticas para se desenvolver um programa de segurança de dados na indústria? Amir, por favor. Joia, Johnny. Até vou começar com aquele parênteses de novo, fazendo um pouco do que o Benny falou. Benny, outro dia eu participei de uma live e foi interessante porque eles abordavam, era com o meio jurídico, da mesma forma precisa de um profissional multidisciplinar, e abordava justamente essa questão de como vai desembocar isso na justiça, como que vai ser o tratamento de toda a disputa que há por trás disso para endereçar. Então tem bastante coisa, e acho que, como você disse agora, com a sanção de fato, né, não só com a vigência do ano passado, mas com a sanção de agora, isso deve se tornar algo pesado. Mas indo para a pergunta, Johnny, eu acho que assim, as melhores práticas, elas envolvem passar por aqueles pilares que a gente já conhece, né? O pilar tecnológico, pessoa e processo. Então, de forma geral, essa é a ideia. Do ponto de vista de processo, é importante você ter treinamento e ações que, como eu comentei anteriormente, gerem a prevenção. Então, manter a equipe treinada, manter a equipe com testes periódicos, seja, por exemplo, de testes de pen teste para testes de aplicação, seja com testes de phishing para engenharia social, é extremamente importante. Então, esse ponto cultural é algo que, às vezes, a gente menospreza, e dentro desse mundo cibernético tem acontecido muito ataque, muito direcionado, né? A gente vê WhatsApp, pessoas caindo em golpe no WhatsApp, e o cuidado que se tem que tomar é muito grande. Então, sobre esse aspecto, a parte de processo com validação periódica é extremamente importante. Outro ponto, e com cultura, né? Não só processo, mas também cultura. Outro ponto importante é a adoção de frameworks. Então, assim, para que eu vou começar a pensar do zero, né? Em algum momento alguém já pensou nisso. Então, será que não vale a pena eu olhar para um padrão do NIST? Será que não vale a pena eu olhar para um padrão, para uma norma de SANS, para uma norma ISO, e ver o que essas normas trazem? E lógico, que talvez inicialmente não dê para ter o modelo de maturidade 5, né? A nota 5 dentro de um modelo de maturidade, mas que a gente procure um 3, que a gente procure um 2, e com isso vá crescendo. Então, olhar para padrões, para frameworks, e em cima deles buscar crescimento, eu acho que é algo importante. Outra coisa é, empresas que já estão num nível de maturidade maior, começar a olhar para a ameaça, porque às vezes a gente fala da vulnerabilidade, mas o que está sendo dito da minha empresa na Deep Web, na Dark Web? O que está sendo divulgado? Como que os meus clientes estão falando de mim? Como que os meus atacantes estão falando de mim? Como que os meus competidores estão falando de mim? Esses são pontos que às vezes passam desapercebidos. Hoje, toda a parte digital, mesmo de marketing, tem se tornado pontos mais importantes. Mas muitas vezes não para a cibersegurança. Tem se tornado para um vetor de venda, não para um vetor de proteção. Então, olhar para a inteligência de ameaça como um todo é algo muito importante. Outro ponto é a análise de segurança. Qualquer software, por si só, ele tem a vulnerabilidade. Ele é desenvolvido por um ser humano, e a gente é falho. Quando a gente tem e parte desse princípio,
a gente se pergunta, dentro daquela questão sua de profissional, e também foi abordado na última live de vocês, será que o pessoal está tendo aula sobre isso na faculdade? Será que os desenvolvedores têm aula de segurança na faculdade? Na maioria das vezes que eu vou falar alguma coisa que eu pergunto para o desenvolvedor isso, eles não tiveram. Então, quando a gente fala de um cross-site scripting, quando a gente fala de um SQL injection e daí de uma série de outros tipos de ataque, isso fica difícil de ser compreendido, mas que precisa estar ao máximo no momento do desenvolvimento sendo olhado e sendo endereçado. Então, esse cuidado desde o desenvolvimento do software com a análise é extremamente importante. E, por último, isolamento. Dentro desse mundo industrial, sempre se fala, e eu conheço, já dava treinamento há algum tempo, eu sempre ouvi dizer e falar, não, minha rede de automação está completamente segregada da minha rede de TI. É extremamente segregado. Mas por que será que existe um ponto de conexão? E normalmente é através desse ponto que acontece o ataque. Então, de fato, isolar a rede e ter tecnologia, Firewall, XDR, que hoje é a evolução do antivírus, coisas do tipo para proteger esse ambiente são extremamente importantes. A gente sabe que o mundo é outro, os protocolos são outros, é SCADA, são protocolos específicos do chão fabril, específicos da indústria, mas que de alguma forma tem uma conexão, seja o SCADA over IP, que tem uma conexão com o mundo de TI. Então, o último ponto que eu gostaria de trazer é isolamento de fato e monitoramento entre essas redes é extremamente importante. Perfeito, Amir. E vamos voltar aqui ao mundo das startups, né, que ultimamente tem explorado algumas tecnologias como reconhecimento facial, leitura de imagens, né, e documentos, né, mesmo porque na pandemia a visita ao mundo digital foi mais explorada por todos nós, né? Então, eu faço a pergunta ao Beni, você acha que a adoção do teletrabalho e ampliação da visita a esse mundo digital potencializa o cybercrime? Por favor, Beni. Certamente, certamente. Não resta dúvida que houve uma maior exposição das empresas com o teletrabalho, né, o trabalho remoto. Muitas empresas adotaram seus próprios equipamentos, mas ainda assim você fica exposto, porque você não está dentro da sua rede corporativa, então há muitos desafios a serem transpostos. Eu não sei se vocês devem se lembrar, logo quando o Zoom, no ano passado, começou a escalar, né, a plataforma, começou uma série de discussões quanto à cibersegurança que a plataforma trazia. Então, acabou até assustando um pouco o mercado, porque muita gente utilizava e ainda utiliza o Zoom em função do teletrabalho, enfim. Eu diria que sim, acelera o processo de exposição, mas, novamente, né, são duas faces de uma mesma moeda. Quanto maior a oportunidade, maior as chances também de empresas tanto tentarem atacar quanto tentarem ajudar a defender. Então, eu diria que nós estamos num momento bom. Talvez essa hiperexposição das pessoas a redes não protegidas, a hardwares e softwares não protegidos, facilite a entrada no mercado ou a construção de negócios tecnológicos que apoiem a segurança. É o grande desafio, né? Nós não vivemos sem os bits e bytes para tomada de decisão e para movimento de vendas, sei lá o que for que a gente queira fazer, uma rede MES, enfim, mas também a gente não pode estar exposto. E aí florescem tecnologias super importantes, né? Por exemplo, gigantes como a Siemens, que é a parceira da Digitalks, nossa querida Siemens, tem feito um trabalho extraordinário no mundo inteiro com computação de borda, edge computing. Você transferir, falando de parque fabril, né? Transferir para a borda tudo aquilo que precisa ser processado de dados hiperperecíveis ou dados sensíveis, encapsular, criptografar isso para que somente depois, caso necessário, isso suba para uma nuvem, é uma alternativa para indústrias. Então, quanto mais nós pudermos transferir computação para a borda sem a necessidade de processamento em tempo real, em nuvem, ou fazer com que dados sensíveis trafeguem, menos a gente se expõe a novas portas que se abrem toda vez que eu preciso processar algo.
Então, há uma corrida multilateral de proteção, inclusive trabalhando hardware, né? Isso é muito legal. A tecnologia tem avançado a tal ponto que a gente tem sido capaz de transferir para a borda a computação em processos industriais. Eu me lembro, no ano passado, em uma conversa com a então presidente da IBM Latinoamérica, Ana Paula Assis, eu comentava com ela sobre a tendência da indústria, se era cloud computing. Ela disse, não, Beni, é edge computing, né? As indústrias não devem ir para a cloud, e de fato, né, elas têm esse receio grande que o Amir muito bem trouxe, né, de estarem expostas, mas elas não conseguem viver sem esse tráfego de bits e bytes, e é extremamente oneroso nos dias atuais você ter sistemas, servidores dedicados dentro de casa, que tem um grau de obsolescência grande, uma vez que você tem possibilidade de processamento de dados externos e também um relacionamento aberto com empresas de base tecnológica. Então, tem esse desafio, passa de novo pela primeira resposta do Amir, especialistas multidisciplinares com visão holística, capazes de apoiar a arquitetura de segurança para que haja não só velocidade no acoplamento e no processamento de dados, mas também a devida proteção para que se mitigue eventuais ataques. Muito bem. O Beni traz, então, a questão da Siemens, né, como exemplo, uma grande multinacional que atua em vários setores, né, da indústria. E aí eu pergunto ao Amir, né, quais são os setores da indústria que hoje necessitam de um plano de resposta a incidentes de cibersegurança mais rígido. E a segunda pergunta, já aqui emendada, é como esse plano pode ser testado no dia a dia, no cotidiano. Amir, por favor. Joia, Johnny. Acho que assim, a questão aí, o primeiro ponto a gente está inserido num contexto de segurança que a gente está sempre analisando o risco, né? Então a gente é o pessimista da vez, é o que fala que vai ter a nuvenzinha e que vai chover, mas que pensa que quando chover, o que a gente vai fazer? A gente não vai poder ir para o parque, mas o que a gente vai fazer em casa, né? Então acho que o primeiro ponto a se olhar dentro dessa pergunta de qual o setor é que você precisa ter essa visão de risco, precisa ter essa visão associada. Tendo em vista isso, eu mudaria um pouco a pergunta para dizer qual setor que será que não precisa, né? Porque o próprio Beni citou o caso do iFood, que a gente viu notícia hoje, eu vi notícia ontem à noite, talvez na madrugada aí. E assim, é um descuido, ou às vezes é uma senha compartilhada, os problemas são aqueles de sempre, né? E às vezes chega um ataque mais sofisticado, mas efetivamente é simples, é relativamente simples e tem muita ferramenta pronta para fazer um ataque, para fazer um determinado, ensejar um ataque contra uma determinada empresa. Então, sobre esse aspecto, eu não acredito que exista um setor da indústria que deva se preocupar. Eu acho que isso é algo geral, é algo que tem que nascer como uma consciência e ir trabalhando para que haja uma migração aos poucos. Agora, certamente, existem setores que são relacionados a serviços de base que afetam muito mais o nosso dia a dia. Então, eu estava até agora de pouco, o sol está baixando, mas eu estava aqui do lado com a vista da marginal. Se você tem um ataque relacionado ao setor de transporte em cidades inteligentes, isso causa um caos muito grande. Se você tem, no último vídeo também foi citado um exemplo que é comum e que a gente cita bastante, né? Os ataques da Stuxnet para o reator nuclear. Então, quando você pega esses pontos aí, você está falando, eu não tenho que pensar, qualquer coisa que esteja relacionada a setor base, serviço de energia, transporte, tem que ter um cuidado extra. E eu acrescentaria a isso a questão de saúde, né? A gente tem uma série de equipamentos que, de certa forma, estão ligadas. Eu lembro de uma época que eu trabalhei dentro de uma instituição de saúde grande aqui de São Paulo, e eu trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento. E a preocupação dos médicos gestores dessa área era com assinatura digital naquela época, né? Como que eu vou assinar um documento digital, garantir? Hoje a gente vê receita assinada com isso. Mas existe uma outra rede, por exemplo, a rede PACS, que é uma rede de imagem, uma rede de dados médicos, que é uma rede que pode ser, ela tem um conceito base sobre a internet, sobre IP. Então, ela pode ser atacada da mesma forma. Então, nesse ponto, olhando para os equipamentos industriais que saem
para esse tipo de mercado, eu também levanto uma bandeira, porque normalmente são equipamentos que utilizam um sistema operacional muito antigo e que é muito difícil de você sequer desligar. Às vezes não dá para você desligar aquele equipamento, você tem que proteger de uma outra forma aquele ambiente. Então, eu diria sobre esses dois aspectos, qual é o setor, eu focaria nisso. E você fez uma segunda pergunta, que é como que pode ser testado? Na verdade, o teste é similar aos que a gente tem no ambiente físico, né? Então, de tempos em tempos, você tem o pessoal dos bombeiros fazendo teste de incêndio nos prédios. A ideia é muito similar. Então, você precisa, isso foi até um exemplo aí que o CEO da Agility usou recentemente na nossa semana de segurança. A gente precisa ter ações para estar preparado para quando ocorre. Então, como testar? Fazendo campanhas, fazendo testes, fazendo análises antes do problema. Esses são pontos que são importantes de testar no dia a dia, e às vezes sem grandes divulgações, e com os resultados disso, aprimorar desses vários testes, aprimorar para que lado vai a segurança ou a cibersegurança dentro das corporações. Perfeito. Vamos trazer agora ao tema, ao debate, a questão da educação, né, que é terreno aqui da Exponencial. E aí eu faço a pergunta ao Beni, né? Por ser um tema relativamente novo, cibersegurança, não há em nosso país cursos de graduação específicos, né, na área, né, resultando então em escassez de mão de obra. E isso acaba fazendo com que os profissionais que dominam o conhecimento sejam procurados por empresas, mas por outro lado também administrem seus próprios negócios, né, suas startups. Como que o mercado tem lidado com isso? A falta de mão de obra e, de outro lado, Beni, a oportunidade dessas novas empresas, dessas security techs, né, no mercado tão grande que surge aí no Brasil, né, como um oceano azul. Por favor, Beni. Legal. O que nós temos em função do apagão de mão de obra de pessoas da área analítica instalada e projetada para os próximos anos do Brasil, são as corporações criando seus próprios instrumentos de formação, suas próprias academias internas, ou parcerizando com empresas, startups ou scale-ups, de formação de profissionais da área de tecnologia, que tem muito mais um viés de produção do que de proteção. O Amir me corrija se eu estiver indo para o caminho errado. Eu percebo muito mais uma vontade das empresas de formar programadores e muito menos uma visão estratégica para aqueles que irão proteger tudo que está sendo construído. Então, eu acredito que há essa importância a ser dada para a segurança de dados, para estruturas seguras, arquiteturas seguras, seja hardware, seja software, não só o respeito ao LGPD, que é super importante, que está muito ligado a legal, mas a operação prática mesmo, IT, OT, é um grande desafio, E formar pessoas dessa área também é um desafio, porque não é tão atrativo ao mercado, aparentemente, do que você está lá como full stack developer, colocar no teu LinkedIn lá que você é XPTO, domina linguagens XYZ. Então, não tem um sex appeal tão grande. E essas pessoas tendem a ser pessoas mais de perfil reservado, né? São mais low profile, muito pela engenharia social que o Amir trouxe. São pessoas expostas que podem ser eventualmente objeto de ataque, de pressão social, de todas as horas, que são pessoas que acabam lidando com dados sensíveis. Então, são pessoas que você não consegue encontrar com facilidade. O ideal, e aí eu quero corroborar com o que vocês disseram, seria que isso estivesse, assim como tem se batalhado muito para que algumas cadeiras venham lá desde a formação básica das pessoas, a segurança de dados, segurança da informação também deveria ser básico para, se não todas as áreas, especialmente as analíticas, né? As pessoas mais de exatas, né? Para que a gente formasse um batalhão lá no começo de pessoas
lá na graduação, na base mesmo das formações de especialistas, para que houvesse um entendimento comum das exposições e não fosse necessário apenas formar especialistas, mas sim transversalizar esse conhecimento. Há um mundo de oportunidades a ser explorado, lembrando que a gente não deve se afastar dos bits e bytes, né? Pelo contrário, a gente deve mergulhar cada vez mais, então há um futuro brilhante a ser explorado por profissionais dessa área, e existe um enorme desafio, talvez na próxima década, não sei se nessa, quando a computação quântica atingir o seu nível comercial, tudo que nós conhecemos por criptografia está em risco. Então, se nós considerarmos que criptografia é o que protege hoje dados, bits e bytes, e a computação quântica pode colocar isso em xeque em função dos bits quânticos e dos bytes quânticos, a gente tem um novo oceano azul se desenhando, e os profissionais que forem para essa área terão muitas oportunidades, certamente. Não é uma área para todos, que requer um grau de conhecimento tático muito específico, né? Uma capacidade de raciocínio lógico muito específica, uma habilidade muito específica, mas as pessoas podem ser treinadas para criar cinturões de proteção para que os especialistas façam o seu trabalho, né, Amir? Isso aí. Perfeito. Bom, nós estamos nos aproximando do fim do programa e, para encerrarmos, gostaria de passar novamente a palavra ao Amir para que ele fizesse as últimas contribuições. Amir, por favor. Johnny, eu primeiro agradeço, na verdade, não só eu, mas toda a turma da Agility, a gente agradece o convite. A Agility é uma empresa que está inserida dentro desse contexto, tanto preocupada com a inteligência de ameaça, como também com o desenvolvimento seguro. Eu lembro que em 2004, 2006, eu dava treinamento por volta dessa época, né? Acho que 2005 ali no meio, para tentar achar uma data. Eu dava treinamento para formação de especialistas de rede, né? Foco nessa área. E eu lembro que passou duas pessoas de empresa que fazia fabricação de carros, né? Do ambiente industrial, com toda a automação para fabricar carro, que é um ambiente extremamente crítico. Eu lembro que um deles comentou comigo que o ambiente ficou parado durante uma manhã. E foi a primeira vez que caiu a ficha para mim de que um ambiente fabril parado durante um tempo, muitas vezes não se traz aquele prejuízo, não se consegue recuperar aquele prejuízo. Porque os carros que poderiam ter sido produzidos já tem 3 turnos, não tem como você produzir mais. Então é perda. Sobre esse aspecto, eu acabo e considero aqui que é muito importante a gente olhar dentro do mundo industrial, dentro da indústria 4.0 e de toda a evolução que a gente vem vendo, né, desde de todas as revoluções industriais, mas especificamente nessa que a gente está inserido nesse século, é de tomar cuidado, é de realmente estar alerta, é de realmente investir na proteção. Né? O que o Benny falou tem muito inserido dentro dos conceitos de startup, de que hoje você precisa de desenvolvedor, você precisa atender o negócio muito rapidamente, mas com qual custo? Quais são pilares bases de segurança que eu preciso inserir? Esses são pontos que são extremamente importantes de serem avaliados. Eu termino com isso falando que realmente existe tecnologia, existe conceito e framework, precisa de um investimento maior e existe, como o Benny falou, aí para puxar, uma falta de mão de obra. A gente precisa investir, se preocupar com isso, que é o que você tem na liderança aí da Exponencial.você feito muito bem. Então, eu agradeço o convite e reforço aí a importância da cibersegurança dentro desse contexto. Muito bem, agradecemos muito aí a ilustre presença de ambos, né, Amir Velho e Benny Fard, né, e pelas contribuições, e também o nosso muito obrigado ao Digitalks pela parceria. Lembrando que a Exponencial ela tem conteúdos de indústria 4.0 e de transformação digital em www.exponencial.vc, então nos procurem lá, né, confiram as nossas novidades. E deixamos aqui também o convite para a nossa próxima edição do programa Indústria Exponencial daqui a 15 dias. Até lá. Obrigado. Tchau. Um abraço.